Alô, boa noite. Boa noite a todos. Estamos numa nova sessão do Live na Sun Networking, o Sun Networking Live. Hoje o tema, deixa-me só inserir. Hoje vamos falar, teremos o tema centrado em profissionais moçambicanos. Neste caso específico, vamos ter a experiência da psicóloga organizacional Lídia Pereira. Isso faz parte de um projeto de jovens moçambicanos. A ideia é promover networking e uma vez por semana fazemos uma sessão live com profissionais de diferentes áreas, empreendedores, e falamos sobre assuntos de interesse profissional. Então, a Lídia já está aqui. Deixa-me só... Então, no fim da sessão, nós incluímos os vídeos no link para o YouTube. Para quem estiver interessado, pode encontrar lá. Então, olá, Lídia, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Ah, então, hoje temos aqui a Lídia Pereira. Ela é formada em Psicologia Organizacional e ela vai falar assim um pouco sobre a sua experiência no mercado de trabalho moçambicano. E, Lídia, não sei se estás a ouvir-me ou se estamos com problemas com conexão. escuto perfeitamente. Acho que só há um delay só, mas estou a escutar. Ok, já, tá bem. Então, talvez possa começar vamos começar talvez com uma pequena descrição, uma breve descrição sobre quem tu és, sobre o que é que tu fazes e sobre a tua formação. Então, acho que Certo. fica à vontade. Yeah. Ok, primeiramente eu quero agradecer imenso pelo convite. Meu nome é Lídia Pereira, eu sou consultora de recursos humanos na Semente e Vitrine Consulting, que é uma consultoria na área de recursos humanos. Bem, agora exatamente sou a HR Specialist lá da empresa, muito recentemente isso, uma novidade e tal. Eu sou formada em Psicologia das Organizações pela Universidade Eduardo Mondlane, em 2017. Em 2018 iniciei o meu MBA pelo SCTEM e no momento estou na fase de redação da minha dissertação. Para além deste trabalho e desta formação, eu também dou voz à Rabia, que é uma das personagens do Ouro Negro. Para quem conhece Ouro Negro, é feito pela Rádio Moçambique. E alguns spots, muito poucos spots publicitários que passam pela nossa televisão. Basicamente isso. Ok. Isso é uma descrição bem completa e interessante. Vou tentar pegar alguns pontos, pedir para descrever mais, mas primeiro eu gostaria de saber há quanto tempo é formado em Psicologia Organizacional e só para nós que não somos da área, também nos localizamos, qual é a diferença entre Psicologia e Psicologia Organizacional? Ok. Perfeito. Então, como eu disse, concluí o meu curso em 2017. Tive a oportunidade de fazer o meu estágio na Direção de Recursos Humanos da Universidade de Eduardo Mondlane, de Ok. agosto a dezembro de 2016. E lá onde eu fiz o meu estágio e produzi o meu relatório, que serviu então como culminação do meu curso e obtenção do grau de licenciado. Então, lá tive a oportunidade de aprender um bocadinho mais sobre a vida de um trabalhador, mas, acima de tudo, colocar em prática o que um psicólogo organizacional faz. Que me vem, então, Sim. a esta diferença entre as duas coisas. Em primeiro lugar, a psicologia em si é uma área que anteriormente fazia parte da filosofia e depois foi mesmo feita ou destacada como uma área específica, uma ciência por si só, com definição, com objeto, com métodos. E a psicologia é basicamente a ciência que se ocupa de estudar
o comportamento humano e os processos mentais. A psicologia, um bocadinho, fazendo uma pequena analogia com a medicina, tem algumas subdivisões, ou seja, algumas aplicações em termos de áreas em que ela pode ser usada. Na medicina existe, por exemplo, se eu estiver errado, os médicos vão falar qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, os médicos não são todos só médicos, existem diferentes especializações ou áreas em que eles se especializam. Existe o médico do olho, o médico do ouvido, o médico da garganta, por aí vai. Então, o psicólogo também pode se especializar em diferentes áreas. Tu pode ser um psicólogo na área social, psicólogo social, um psicólogo na área clínica, um psicólogo na área organizacional, que é o que eu faço, e muitas outras áreas. A psicologia organizacional difere das outras pelo seu objeto. Nós estamos a falar da utilização da psicologia numa área específica, que são as organizações. Organizações, estamos a falar de não só empresas, tanto que sim, mas um conjunto de pessoas organizadas ou reunidas com um bem específico. Estamos a falar, por exemplo, de uma igreja, pode ser uma organização, uma ONG, pode ser uma organização e muitas vezes. O que um psicólogo organizacional faz especificamente, e difere dos outros, é fazer com que... Eu vou trazer as palavras mais simples, não quero trazer uma aula, não é esse o objetivo. Yeah, that's fine. Olhando para a necessidade que nós temos numa empresa, olhando para uma empresa num todo, por exemplo, né? Nós vemos que a empresa é constituída por diferentes elementos ou recursos específicos que fazem da empresa uma empresa. Nós temos recursos como máquinas, nós temos os recursos financeiros, nós temos os recursos humanos e para cada um destes recursos existem pessoas específicas, pessoas que estudaram, pessoas que conhecem e que sabem lidar com estes próprios recursos. E nós estamos agora a olhar para pessoas diferentes, de diferentes origens, diferentes realidades, diferentes ambições, unidas numa mesma empresa. Vamos fazer de contas que o Félix e a Lídia trabalham na mesma empresa. Eu não sei o teu passado, tu não sabes o meu passado, somos pessoas completamente diferentes, estamos em departamentos diferentes, mas há uma coisa que não podemos esquecer. Todos nós estamos com um alvo em comum, que é fazer crescer esta empresa, né? Independentemente do que o Félix faça na empresa, a Lídia, a Michela, cada um tem a sua função. Então, o psicólogo organizacional, muitas vezes substituído pelo gestor de recursos humanos, sem querer falar mal ou coisa do gênero, mas é o que tem acontecido, o psicólogo procura ser o elo de ligação entre as pessoas e a empresa, né? Uma espécie de o bonzinho da fita que ajuda a fazer a interligação entre o que uma pessoa faz e o que a empresa espera que essa pessoa faça. E uma das disciplinas que eu tive que me ajudou muito a perceber este ponto é quando, não vou falar da disciplina em si, mas o pontinho em especial, que é o psicólogo deve ser capaz de olhar para o rol de atividades, tarefas que existem, que, por exemplo, foram atribuídas ao Félix, olhar para o que a empresa espera do Félix e olhar para as capacidades do Félix. Não exatamente capacidades, mas ok, como é que é o Félix? Então, eu vejo o A e o B e procuro fazer com que um e outro combinem de forma que o Félix não saia prejudicado, mas também a empresa não saia prejudicada. Para isso eu vou ver, por exemplo, as tuas motivações. Será que o Félix está motivado no sentido certo? Existem pessoas que estão na empresa, por acaso estão a fazer um bom trabalho, mas a motivação não é a certa. Então, o psicólogo observa este tipo de coisas, as motivações, a carga, o trabalho que está a ser dado ao trabalhador. Alguns outros pontos que estão relacionados, por exemplo, também já na área de recursos humanos, como a gestão de pessoal, a observação da moral das pessoas.
e também ser advogado da própria empresa também. Não podemos só defender o trabalhador, temos também ver a empresa e ver de que forma este trabalhador está a ser benéfico ou não para a empresa. Num resumo muito resumido, para não vos estourar e não acabar o tempo só com esta pergunta. Caso tenha algum pontinho em falta, vamos falar depois. Yeah. Então, só que gostaria de recordar a todos, não sei, se não estiverem a ouvir bem, se tiver algum problema, é só incluir nos comentários, mas também se tiver alguma questão para a Lídia, é só incluir nos comentários ou tem uma caixa de perguntas e no fim da conversa ela vai tentar responder a todas, se for possível. Então, Lídia, o que te inspirou a formar-se em psicologia organizacional? E o que te motiva a continuar a trabalhar nesta área em específico? Ok, muito rápido mesmo. Eu sempre quis ser médica, tive muitas enciclopédias, tive brinquedinhos de medicina, de médico, né? E na 11ª, nós na igreja, no grupo de adolescentes, tivemos a oportunidade de ter uma espécie de... Agora esqueci como é que se chama. Mas, ok, tivemos uma oportunidade de ouvir os nossos manos mais velhos, que já estavam a trabalhar, a vender, né, o seu pão, o seu peixe, mais ou menos, no sentido, vamos lá, um engenheiro foi lá falar do que o engenheiro faz, mais ou menos, o que ele pode fazer. E lá apareceu uma psicóloga organizacional que falou do assunto. Eu nunca tinha ouvido falar de psicologia na minha vida, creiam ou não, mas foi o que aconteceu. Eu olhei aquilo, interessei-me, é bonitinho, gostei. Então, na altura, eu gostava muito de filosofia, tinha boas notas na escola de filosofia, 11ª classe, e eu pensei que tivesse alguma relação. Então, eu disse, pá, parece-me que, quando descobri um bocadinho mais o que um psicólogo fazia, aí então percebi que talvez fosse uma outra saída que eu pudesse ter no meu interesse pelo ser humano. Disse que eu gostava de medicina, mas agora eu já não ia só olhar, não ia olhar para a parte orgânica, a parte física de uma pessoa, e sim para a parte psicológica. Os processos mentais, como é que está a coisinha lá dentro, né? E também por ser uma área que eu ainda não conhecia, foi mesmo por curiosidade e interesse. Sem contar que, claro, eu acho que Deus é que me fez fazer isso, porque eu não conhecia nada. O meu interesse em continuar nessa área é justamente pela multiplicidade de elementos, curiosidades, de descobertas que existem nesta área. Cada dia que passa nós vemos novas notícias, novas informações sobre esta área. E é muito importante que nós nos sigamos, nós estejamos sempre a par do que é que está a ser dito, o que está a ser falado. E com o conhecimento de psicologia, tenho uma base mais sólida para perceber um bocadinho como as coisas funcionam. E, acima de tudo, eu estou a fazer agora, estou a terminar a gestão de empresas e eu vejo neste ponto um grande potencial para fazer uma junção entre as duas coisas. Conhecendo a empresa e conhecendo o homem, né, o recurso humano. Então, acho que é um ganho muito bom, que eu acho que está a fazer sentido e fico, de certa forma, um bocadinho equilibrada, né? Não só ter a parte do recurso humano ou não só ter só a empresa, mas ter um bocadinho dos dois. Acho que saio a ganhar e gosto imenso disso. Sim. E só para também entrarmos um pouco no que é psicologia, talvez explicar como é que psicologia organizacional funciona. Tipo, num Como é todo, que... assim. Não, digo, por exemplo, tu em algum momento mencionaste que fazes certas observações. Eu acho que é diferente de psicologia clínica, onde a pessoa vem tem contigo, senta na tua Isso. frente, diz-te quais são os problemas, ou fala sobre as suas experiências. Então, como é que esse processo de observações acontece? Será que no meio da empresa tu ficas a observar os trabalhadores, depois chegas a certas conclusões? Ou é um processo contínuo desde que o trabalhador é recrutado?
desde que ele começa a trabalhar? Como é que funciona? Ok. Primeiro, infelizmente não estou a trabalhar efetivamente como psicóloga organizacional, mas tenho um bocadinho de conhecimento deste ponto. É o seguinte, primeiro para ser um psicólogo organizacional, a pessoa deve ser psicólogo, para começar. Por isso, pelo menos no tempo em que eu estava a fazer a formação, nós iniciávamos todos no mesmo grupo, tronco comum, e nos separávamos no terceiro ano, onde havia já cada especialização, psicologia clínica para um lado, psicologia organizacional para outro, e, enfim, o fato é que nós todos tínhamos a mesma base, o necessário para se tornar um psicólogo, ok? Então, só nesse aspecto já nos dá capacidade, potencial para podermos falar um bocadinho de alguns elementos comuns que todo psicólogo, creio eu, vai ter em qualquer uma das saídas profissionais. No local de trabalho, de acordo com o que tenho como experiência, conhecimento, e diferente, já agora, deixa-me desmitificar algo, né? Diferente do que algumas pessoas pensam, os psicólogos não andam tipo ali a fazer zoom in na pessoa. Que patologia deve ter este? Só porque ele piscou o olho assim, deve ser assim. Não. Quer dizer, talvez existam uns assim, mas não pensem que todo psicólogo é assim. Então, o que eu sei que se faz, o que eu sei que é certo fazer, em primeiro lugar, é ter objetivos, não é? Nós não devemos simplesmente usar o conhecimento de qualquer maneira no local de trabalho. Nós temos que ter um objetivo. Para que é que eu vou usar isto? Lembrando que fazer uma análise, um psicólogo gasta muito de si e desgasta tanto emocional quanto psicologicamente. Então é necessário fazer um consumo consciente de como é que as coisas estão a ser feitas. Ok, então estamos no local de trabalho, eu tenho um objetivo, eu quero verificar, por exemplo, o nível de motivação das pessoas. Eu posso, por exemplo, aplicar uma espécie de eu queria dizer questionário, mas ok, vou dizer questionário. Aplicar um questionário só para verificar a quantas anda a moral das pessoas, a motivação dos colaboradores e numa espécie de diagnóstico do ambiente ou ambiente, sim, ambiente de trabalho. Procurar ver como é que as pessoas estão a sair, como é que elas estão, como é que elas gostariam de estar. Existem oportunidades para se fazer conversas individuais, falar com cada um, procurar ver de cada um como é que está, ouvir, ler aquele ambiente, ler aquelas expressões faciais e desejar obter algo de melhor para a pessoa e para a empresa. O psicólogo nunca pode chegar simplesmente e fazer com que a pessoa se apaixone pelo psicólogo a ponto de dizer, olha, tu és meu advogado agora, não interessa a empresa, estás a ver? Então, o psicólogo tem que trazer esta consciência para a pessoa. Havendo o diagnóstico feito, havendo a existência de algumas anomalias no local de trabalho, o psicólogo pode intervir no sentido de recomendar algumas soluções. Nem sempre é ele próprio, mas pode, por exemplo, identificar alguns profissionais específicos que podem vir trabalhar nesse caso. Porque, sem falar mal, né? Mas um gestor não treinado nesta área pode ver um comportamento estranho num colaborador e pensar numa outra coisa. O psicólogo organizacional tem alguma base que pode facilmente ver que, olha, isto pode ser tratado desta forma, havendo possibilidade de ligo para um profissional que vai ajudar nisto, é muito mais simples. O psicólogo também ajuda no dia a dia, procurar desanuviar um bocadinho o ambiente de trabalho, resolver algumas tensões que existam entre as pessoas, principalmente entre cargos hierárquicos, e procurar também quebrar algumas tensões existentes entre colegas. No sentido comum é usar a psicologia na prática, ou seja, saber exatamente o que é a psicologia, é estudo do comportamento humano e procurar melhorias para este comportamento humano. Lembrando que uma empresa normal, comum, estável, tem um comportamento desejado e nós, os trabalhadores, temos que nos ajustar a este comportamento. Então, o psicólogo também pode ajudar neste tipo de interação
entre ambos elementos, buscando sempre trazer algo que vai ajudar ambas as partes. Basicamente, resumidamente. Na explicação que deu, tipo, incidiu um pouco mais sobre o que o psicólogo organizacional faz para as empresas, tipo, olhando mais para os trabalhadores, tipo, o que é que eles fazem para garantir um bom ambiente e tal, mas qual é a importância disso, de garantir, de ter os trabalhadores todos motivados, ter eles todos no local certo, eficientes para empresas? Será que a psicologia organizacional, ou seja, um bom ambiente de trabalho é importante para a empresa? O que é que isso traz? Ok. Já não sei quem é que disse, mas alguém disse que o recurso mais importante de uma empresa são as pessoas. A menos que cheguemos ao nível realmente das máquinas acabarem mesmo com o potencial das pessoas. Mas enfim, numa empresa onde existam pessoas, o recurso mais importante são as pessoas. E o trabalhador é muito importante, por isso é que é tão colocado em estima em certas empresas, pelo menos, porque nós desejamos que o trabalho vá adiante e para que esse trabalho se desenvolva, se desenrola, tal, eu preciso de um profissional. Por isso é que eu procuro realmente o melhor profissional. O processo de recrutamento e seleção começa de eu olhar para o que eu quero que seja feito aqui na empresa. Eu arrolo cada uma das tarefas. Eu quero, por exemplo, vamos no mais simples que nós todos temos acesso. Eu quero uma senhora que vá trabalhar cá em casa para ser trabalhadora doméstica. Eu quero que este chão fique limpo, eu quero que a louça seja lavada todos os dias, eu quero que os meninos tenham TPC feito, sei lá, que a roupa seja engomada. Eu quero que as coisas estejam aqui quando eu voltar a casa. Eu não quero chegar e encontrar, falta uma cama aqui. Onde está a minha cama? Eu quero realmente isto. Então, isto é o job description, ok? Eu arrolo cada uma das tarefas. Então, eu agora vou vou procurar alguém que vá de encontro com cada uma, com este perfil, ok? Então, eu vou procurar pessoas que vão de acordo com isto, que vão lavar a roupa, que vão arrumar a cama, que vão engomar, que vão isto. Então, eu começo com um processo de procura, que normalmente fazemos o headhunting ou lançamos a vaga por aí. Encontramos 30 CVs. Desses 30 CVs eu vou abrir e vou ler cada um. Eu vou ver ali, esta pessoa nunca varreu e nunca engomou, já excluí. Vou vendo isto, encontro 10 CVs, por exemplo, que estão perfeitos para a minha posição. Ok. Então, eu ligo para cada uma destas 10 pessoas, eu marco entrevistas e com estas 10 pessoas eu vou procurar ter uma outra análise já mais profunda com cada uma destas pessoas. Encontro estas pessoas, falo com cada uma delas, eu ouço o que elas me falam, eu vejo o que elas fazem na minha frente e, ok, passaram 5 pessoas. Então, eu resolvo fazer um segundo teste. Eu ligo para estas 5 pessoas. Olha, eu tenho um teste prático para ti. Eu quero que tu engomes a roupa, isto. Então, essas pessoas vêm e depois eu vou fazer uma avaliação do trabalho que eles fizeram e depois eu passo para o fim, se ainda faltar alguma fase, até eu ter a pessoa certa. Esta pessoa vai ser encarregue de lavar a minha roupa, de varrer a minha casa, de fazer isto e aquilo. E eu tenho segurança que esta pessoa é especial, é boa, é a certa para tal. Por isso, eu vou fazer de tudo para que ela continue aqui na minha casa, a fazer isto que ela já faz, talvez de forma melhor cada vez mais, e vou incentivar ela, vou falando bem com ela, vou aumentar o salário, vou procurar saber da família dela e outras coisas. Este é o exemplo mais pequenino que eu teria para dar do que nós fazemos numa empresa grande. Cada um dos contabilistas, o segurança, agente de recrutamento, agente de seguros, cada uma das pessoas que está na minha empresa foi contratada tomando em conta todo este processo que eu já mencionei. Desde eu arrolar as tarefas e desejar que esta pessoa faça isto, e eu disse, olha, essa pessoa é ideal para tal.
O psicólogo organizacional vem trabalhar com esta pessoa e é necessário que nós façamos isso justamente para que este colaborador, esta pessoa vá adiante com este trabalho, de modo a que o objetivo final seja cumprido. Numa empresa de seguros, por exemplo, existe um objetivo específico, uma empresa de contabilidade, por aí vai. O fato é, eu quero que a pessoa faça este trabalho e este trabalho faça com que a empresa vá adiante. Para que a pessoa... Então, é só fazermos o reverse, ok? Para que a empresa vá adiante, eu preciso de pessoas próprias para tal. Para essas pessoas serem próprias, eu preciso trabalhar bem com as pessoas. Basicamente isso nós temos. Por isso é Então, muito importante, sim, fazermos. Só para ver se eu percebi bem, Uhum. com base na tua explicação, deu para entender que um psicólogo organizacional não só tem certas atividades que ele faz no início da carreira da pessoa, em termos de selecionar, em termos de ter certeza que a pessoa é adequada para a posição, em termos de ver se é aquilo que a empresa quer, também tem certas tarefas que ele exerce no meio da carreira da pessoa, ou quando a pessoa já está dentro da empresa, que é manter a pessoa motivada, manter a pessoa na mesma linha, garantir que ela está feliz e está a fazer aquilo que tem Isso. que se fazer. E talvez também tenha um papel no final da carreira da pessoa, onde a pessoa pode estar a sair da empresa, mas também é importante que a pessoa esteja feliz com aquilo com o seu trabalho, ou seja, com a sua experiência na empresa. Não sei Uhum. se é válido também. Então, ok, é muito interessante. E agora, como é que tem sido a sua experiência nessa área de trabalho? É aquilo que imaginou que seria? Bem, não, não, curta e grossa, não. Não, não, não foi, não está a ser o que eu imaginava, mas não é impossível, não é um, yeah, não está a ser, não está a ser. Primeiro porque eu não estou a trabalhar como psicólogo organizacional, mas isso não é um empecilho, tanto que tal, né? O fato é que tenho tido pouca margem, ou uma pequena margem de ação para colocar os meus conhecimentos em prática. E houve momentos, devido a talvez a estrutura e a organização da nossa empresa, houve momentos em que eu realmente precisei de um psicólogo para mim própria. E foi complicado eu debater comigo mesma e tal, mas não, resumidamente não. Eu coloquei algumas Ok. coisinhas muito simples, muito básicas, mas não foi possível. Ok. E o que acha do nível de adoção de serviços, ou seja, o que acha do nível de adoção de profissionais de psicologia nas organizações moçambicanas? Tipo, na tua opinião, até onde já viste, será que são aderidos como psicólogos organizacionais ou são mais pessoas para especialistas de recursos humanos? Eu diria? Hum? Eu não tenho muito conhecimento de psicólogos organizacionais formados a trabalharem como psicólogos organizacionais, efetivamente, mas o que eu sei é que, pelo menos os psicólogos que eu conheço, pelo menos os que se formaram comigo, são pessoas comprometidas, muito sérias e que sabem o que fazem e procuram sempre trazer alguma diferença, tanto em posts, em simples posts no LinkedIn e Facebook e tal, procurando sempre trazer alguma melhoria de qualidade e partilhando alguns conteúdos também muito importantes. Mas infelizmente não tenho assim muito bem Ok. conhecimento sobre estatísticas e números e tal. Yeah. Ok, no, that's fine. E só para irmos um pouco àquilo que era o nosso tópico, qual é a importância de uma boa ética de trabalho? Ok. E, Uh, sorry, será que é algo que tem de ser, que o trabalhador tem de ter antes de ser recrutado, ou é algo que a organização ou a empresa pode ensinar? ok. Bem, em primeiro lugar, a ética, segundo o que eu aprendi, a ética é aprendida, é adquirida ao longo do nosso crescimento, um bocadinho com o nosso crescimento e tal.
E é necessário que cada ser humano busque cada vez mais ser ético, independentemente do que faça, de ser trabalhador ou não, deve sempre procurar ser ético. Existe, porém, também a ética já mais específica, que pode ser colocada em 500, né? Pode ser já especificada, não sei como é a palavra, mas já pode ser trazida em manual de procedimentos, normas, regulamentos das próprias empresas. Isso é importante que as pessoas adiram e entendam. A ética é muito importante. O exemplo mais bonito que eu tive quando se ensinou ética, regras, regulamentos, é a estrada na condução. Imagina que nós não tivéssemos o manual de condução. Alguém a dizer que quando estamos na estrada temos que conduzir à esquerda, nós temos que respeitar o semáforo. Imagina que nem tivesse semáforos e nenhum sinal na estrada. Eu simplesmente pego o carrinho da minha mãe, ponho-me a andar de qualquer maneira, sem limite de velocidade. O Félix também coloca-se no seu carro, entra na sua viatura e entra a fazer o que bem entender. E, bom, o resumo disso é caos, basicamente. E por isso é que nós temos que ter um manual que regule, o regulamento, não sei qual é a palavra, o comportamento das pessoas que vão utilizar determinados serviços. Na escola secundária de manhã, onde eu passei, por exemplo, existem algumas regras, como, por exemplo, o uniforme. O uniforme é branco e preto, com uma gravata, e não são permitidos gorros ou camiseta rasgada, coisa do gênero. Na empresa também espera-se o mesmo. Como falei um bocadinho organizacional. Comportamento organizacional. Ela, wait, wait, wait. Desculpa, Lídia, desconectaste um pouco, pelo menos do meu lado, Morreu. Ok. mas it's fine. Não sei se podes repetir a última parte. Falaste que é preciso ética, falaste que nas Francisco Manhanga o uniforme é preto e branco e regras são importantes para garantir o bom funcionamento seja da organização, da Isso. sociedade em si. Isso. E, yeah. E, E mas, é, mas ainda fica a minha questão, será que é algo que as pessoas têm que aprender? É algo, falaste bem, que é algo que nós aprendemos sempre assim, que vamos crescer, à medida que vamos crescendo, aprendemos ética, como estar e tal, mas será que, por exemplo, se um trabalhador está a ser recrutado, a empresa também já vem com as suas regras, é igual que ele tem que aderir, mas é algo que tem que aprender antes ou é algo que a empresa deve ensinar ou pode ensinar? Ou é uma mistura dos dois? eu acho que o mais simples de se fazer é colocar tudo no início, ok? Os tais termos e condições que nós não gostamos de ler, por exemplo, quando nós aderimos a um serviço, né? Mas, ok, eu para entrar numa empresa, chego lá de chinelinho, toda havaianas, saia de bolinhas, camiseta de flores, chapéu de estrelinhas. E lá nesta empresa existe um padrão de vestimenta, por exemplo. Quando eu chego à empresa, ou antes de fazer parte da empresa, existe um manual que deve ser trazido, que vai dizer, olha, existem, por exemplo, para a roupa, existem estes parâmetros. Existe, saindo um bocadinho deste mais óbvio, a parte de roubo. Olha, Lídia, tu vais fazer parte desta empresa, aqui nós não roubamos, tá bem? Não sei se sabias, mas fica a saber, a partir de agora nós não roubamos. Ninguém rouba, ninguém faz corrupção, ninguém dá dinheiro para poder passar isso e aquilo. Isto, na minha opinião, é muito importante, é muito necessário e às vezes são coisas muito óbvias, mas que para certas pessoas nem fazia muito sentido existir. Por isso é muito necessário que seja dado e, de princípio, Ok, muito antes, ok? Por isso, ok. sim, é muito E importante. que tipo de mentalidade faz alguns trabalhadores destacarem, seja no processo de recrutamento ou após ser recrutado? Ok? Ah,
Bem, essa pergunta é um bocadinho tricky, principalmente devido às diferentes indústrias, diferentes tipos de empresas que existem. Porque, por exemplo, a mentalidade de um advogado talvez seja um bocadinho diferente, ou espera-se que seja diferente de, por exemplo, um pedreiro. Ou um Sim. comerciante, uma pessoa que faz vendas, tem que ser uma pessoa agressiva, tem que ser uma pessoa que vai ao sítio, que não desiste facilmente, liga para o Félix desliga, mas não, eu vou ligar amanhã, porque o Félix vai ter que comprar este produto que eu estou a vender. Talvez seja diferente, por exemplo, de uma gestora de recursos humanos, ok? Yeah. Por isso, o que eu acho que seja necessário para cada pessoa, independentemente da área que esteja, cada pessoa deve procurar saber qual é o padrão de um trabalhador nesta área específica para a qual quer trabalhar. Eu normalmente gosto de perguntar nas entrevistas de emprego que eu conduzo, eu costumo perguntar duas coisas. Primeira, eu pergunto, eu faço assim, por exemplo, o Félix por exemplo, o Félix está ali na entrevista de emprego para ser engenheiro químico, por exemplo, ok? Yeah. Eu pergunto, ok, Félix, de acordo com o teu conhecimento, qual é o perfil ideal para um engenheiro químico? Eu quero ouvir de ti, não quero saber o que tu leste no livro, eu quero saber de ti. E o Félix vai dizer isto. Eu vou ver que, olha, o perfil que o Félix está a olhar, que parece ser o padrão para ele, não faz muito sentido para um engenheiro químico. Ok, o que eu quero dizer com isso é que cada pessoa tem que saber exatamente o que é que tem que ter. Há pessoas que têm que ser extremamente pacientes, há pessoas que têm que ser extremamente rápidas, há pessoas que têm que ser extremamente calmas. Cada profissão é uma profissão, cada área é cada área. Então, eu acho que essa seria a minha resposta. Cada profissional deve conhecer a sua área, deve investigar, fala com pessoas experientes na área, procura saber o que é que uma pessoa deve ter, qual é a mente certa para um advogado, qual é a mente certa para um médico, qual é a mente certa para um psicólogo. Yeah? Então, não creio que haja uma resposta geral para isso. Ok. E podes dar algum conselho ou dica para empresas ou startups relativamente a práticas organizacionais, tipo uma coisa geral, tipo que tipo e outras práticas podem facilitar o trabalho de um psicólogo organizacional? Like, Ok, gosto muito dessa pergunta. Os candidatos. Os recursos humanos são muito importantes e devem ser tratados com justiça. Justiça, eu estava a dizer à minha colega, justiça não é nós babarmos o nosso trabalhador. Não é nós passarmos a bochicha, é minha trabalhadora favorita, não é isso. É nós respeitarmos como ser humano, lembrar que, olha, o Félix é uma pessoa que vem de uma família, o Félix tem história, tem família, o Félix é alguém, ok? Só por causa disso eu tenho que respeitar esta pessoa, tenho que tratar com zelo, tem que ser, tem que ter respeito com esta pessoa. Eu tenho que lembrar que esta pessoa, entre aspas, eu chorei para ter esta pessoa a trabalhar aqui na empresa, né? Por isso tenho que valorizar a estadia desta pessoa nesta empresa. Não no sentido de, não saias daqui para nenhuma outra empresa, fica aqui para sempre, no, don't leave. Não nesse sentido, mas no sentido de mostrar que, olha, o teu trabalho é muito importante para nós. E ainda que achemos alguém como tu, nós gostamos de ti e achamos que é imprescindível que tenhamos a ti cá na empresa. Número 3 é lembrar sempre daquilo que eu gosto muito, que eu aprendi. Trata os outros como gostarias que te tratassem a ti. Não como já te trataram, mas como gostarias que te tratassem a ti. Isso é fundamental em qualquer relacionamento, qualquer relação. E só por causa disso, eu acho que um chefe não pode ser grosso, não pode ser grunha, não pode ser buçal com qualquer trabalhador, com ninguém. Ainda que a pessoa esteja errada, nós aprendemos como é que se trata uma pessoa que errou. Nós sabemos que devemos corrigir de determinado modo e nesse sentido é que eu daria esses 3 pontinhos. ok, últimas duas questões, depois vamos passar para as questões que as pessoas estão a assistir fizeram.
Então, só queria recordar, se todos estão a assistir, se tiver uma questão, é só incluir nos comentários ou na caixa de perguntas. Vamos dar prioridade às questões na caixa de perguntas. Ah, algum conselho ou dica para pessoas que estão interessadas em estudar psicologia? Sim. Primeiro, não façam pela emoção, porque dizem que há profissões do momento. Quando eu quis fazer psicologia, eu ouvi um senhor que eu estava falando com minha mãe e disse: Não, mas agora o que está a dar são as minas. Agora é engenharia de minas. Deixa essa coisa de psicologia, vai para as minas. Não, não é assim que as coisas funcionam. Nunca vão pela emoção, nunca vão pelo flow, pelo calor do momento. Não. Façam uma investigação. Não considerem só o que a Lídia falou, porque o que a Lídia falou, vamos dizer, é 2% do que realmente a psicologia organizacional é, ou oferece. Então, pesquisem um bocadinho mais, vejam os livros, entendam o que é que significa ser um psicólogo organizacional. Não é assim tão simples, colocado em prática, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Segundo ponto, para aquele que já fez a sua investigação e gostou e tal, entenda que está a lidar com seres humanos que podem acordar com um desejo de matar alguém ou suicidar-se, e a pessoa está ali na minha frente e eu posso perder alguns sinais porque estou chateada, porque estou aquilo, e é uma coisa muito profunda. Um psicólogo deve ser capaz de estar a lidar, mas ao mesmo tempo deixar de ser a pessoa que também tem problemas para ajudar as pessoas que têm problemas. Às vezes é um jogo muito complicado, muito sério, que deve ser feito com grande consciência da necessidade de tal. Terceiro ponto é aceitar os desafios que vêm pela frente. No nosso contexto, um dos desafios é a colocação no mercado, como falamos há bocado. Não sei exatamente como é que está a procura por um psicólogo organizacional, não sei, talvez exista uma boa procura, mas eu sinceramente não sei. Caso a pessoa não consiga logo de primeira, não fique aí a dizer era tudo uma mentira, mentiram para mim, bando corruptos. Não, vamos sempre em frente. O psicólogo é útil em qualquer lugar. Esses seriam os meus 3 conselhos. Ok, muito rápido, última questão antes de irmos para as questões que as pessoas fizeram, as pessoas estão a assistir. Quais são os teus objetivos para o futuro, teus objetivos de 1 ano e de 5 anos? Eu tenho muito medo dessa pergunta. Meu chefe fez essa pergunta há 2 semanas. Eu não sei responder essa pergunta. O que eu desejo é estar a trabalhar na área de recursos humanos, seja como psicólogo organizacional, seja como HR, sei lá, technician, ou sei lá. Mas eu gostaria muito de estar a trabalhar com pessoas. Eu gostaria de estar a ajudar as pessoas em algum aspecto. Dentro de 1 ano eu gostaria de estar mais madura. 1 e 5 anos. Gostaria de estar mais madura nesse quesito, nesse ponto, e investigar mais, conhecer mais de diversas áreas, de modo a ser útil nessas muitas áreas. E daqui a 5 anos, eu gostaria de estar mais rica que estou agora para poder fazer alguns projetos que eu tenho em mente que tem a ver com pessoas, ajudar as pessoas. E infelizmente só posso conseguir isso se eu tiver dinheiro, então tenho que fazer isso. São essas 2 coisas. Então, agora vamos passar para as perguntas que temos aqui. Então, para quem quiser fazer uma pergunta ali, deixem incluir nos comentários ou na caixa de perguntas. Isso faz parte do projeto Soul Networking, nós fazemos isso uma vez por semana. Então, todas as semanas temos um tema diferente e tentamos criar essa interação entre pessoas de diferentes áreas. É uma forma de nos informar. Então, para a primeira questão, vamos para Guess. Em caso de conflito com a chefia, quais são as melhores dicas sobre como lidar ou manejar esses casos? Ok? Eu vou usar o meu exemplo pessoal, ok? Que parece ter funcionado. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que esta pessoa que está a liderar, está a chefiar, é pessoa,
tem seus problemas, tem seus desarranjos também, tal como eu também tenho os meus problemas, meus desarranjos. Então, de maneira nenhuma, dentro dos meus possíveis, de maneira nenhuma, vai fazer sentido eu jogar isso na cara. Eu tô cheio de problemas, como é que tu me vens com isto e queres o que quer? De forma nenhuma isso vai funcionar, ok? O que eu tenho que fazer é agir com calma e entender exatamente o seguinte. Entender a seriedade ou a particularidade deste problema que está a acontecer aqui entre nós, ok? Por exemplo, o chefe gritou comigo no meio da reunião porque eu cometi um erro, ok? Analisar realmente este erro é tão grave assim e procurar saber dele o que é que se passa para ter sido tão explosivo até esse ponto, né? O que eu fiz da minha experiência foi não bater de frente e procurar fazer com que ele entendesse a gravidade do problema que ele criou, ou seja, essa explosão que aconteceu, e agir no mais planta possível. Eu não sei se vocês conhecem esse termo aí, mas planta é uma coisa muito neutra. No momento de confusão, quanto mais neutro tu fores, menos confusão vai se criar. Por quê? Porque aquele conflito que existe internamente no teu chefe, primeiro tem que ser resolvido. E claro, não vai ser tu a resolver o problema dele. Mas ok, dá-lhe espaço para pelo menos ele conseguir entender o seu próprio problema, de modo a melhorar o seu problema. Pode receber um e-mail dia seguinte, tipo, peço desculpas pela forma como eu reagi ontem. E isso vai ser suficiente para ele depois vir trazer o problema real que deve ser resolvido aqui e fazer a coisa ser resolvida como deve ser. Então, na minha opinião, não sei se ficou claro, se não ficou, peço para perguntar de novo, se não tiver ficado do lado. Então, segunda pergunta é que recomendações testes para psicólogos organizacionais que estejam no início da sua carreira? Ok. Sem querer repetir aquilo que eu já falei, vou repetir a última, que é não desistam facilmente, ok? Principalmente por ser início de uma carreira. Quase todo início da carreira, pelo que eu sei, costuma ser muito challenging, é desafiador, é pesado, é abrupto. São diferenças de ambiente, de experiências, de pessoas à nossa volta. Por isso, é necessário que nós tenhamos um problema e outro para nós podermos amadurecer e ter uma experiência cada vez mais robusta. Então, que nós tenhamos entendimento de que os desafios pelos quais eu estou a passar são necessários para que eu cresça, para que eu desenvolva cada vez mais robustez e tenha também alguma dica para uma outra pessoa que vai também perguntar isso para mim. Como é que eu faço isso? Não desistas. Procura uma e outra oportunidade, vê alguma chance, procura ser um empreendedor desse tipo de coisas e procura ser útil onde puderes. Vai falando com os teus amigos, vai falando com os teus conhecidos, lê muito jornal, vê a televisão, assiste as notícias, procura ficar abalizado do que está acontecendo no nosso geral e procura oportunidades, mete o teu CV, faz uma formação e outra, fala com experientes e não desistas. Yeah. Ok. Terceira pergunta, é mau estar constantemente a mudar de emprego por não estar satisfeito? Eu soma. Na minha opinião, eu estava analisando isso há pouco tempo. Na minha opinião, é um indício de alguma coisa que não esteja muito certa internamente. Havendo, claro, algumas circunstâncias, situações em que não existe way de continuar. Tipo, a coisa está mesmo feia. Mas havendo algum indício de que a pessoa está totalmente a mudar, constantemente a mudar de locais de emprego, pode ser algum indício individual, pessoal, que deva ser resolvido. É que não sei se existe, mas eu acho muito difícil existir
emprego dos sonhos, que é uma nuvem, que todos os dias recebemos doces e recebemos salário no fim do mês. Existem situações complicadas, adversas, porque nós lidamos com pessoas e as pessoas são diferentes, são difíceis, e o que eu tenho que ter em mente é o que eu quero realmente neste emprego, deixar de lado certas coisas, construir metas e ser forte o suficiente, ou procurar ser forte o suficiente para ir eliminando isto e aquilo que não me satisfaz, não me ajuda, só me está a atrapalhar e coisas do gênero. Na minha opinião, é mau, sim, estar constantemente a mudar de emprego. Nós temos que buscar satisfação em algum ponto no nosso local de emprego, no nosso local de trabalho, até que nós façamos realmente o local de trabalho ser a nossa satisfação. Basicamente isso. Não sei se ficou claro também. Ok. Falo muito. Deixa-me, como já não há mais questões aqui, deixa-me eu colocar uma minha, que será a última, e depois nós fechamos Ok. o live, estamos nos últimos 10 minutos. Então, a minha questão é, será que os celulares e as redes sociais mudaram ou afetaram como a psicologia organizacional é praticada nas organizações? Tipo, estamos em alturas com mais distrações, todos os telefones, mas também há mais possibilidades de aproximação entre empresas e trabalhadores. Eu sou a Não sei favor se foi... do equilíbrio. Eu percebi. Eu sou a favor do equilíbrio, e o equilíbrio deve ser a todos os níveis. O telefone, o próprio trabalho em si. Uma pessoa que está constantemente a trabalhar também pode estar a ter algum déficit. E é o seguinte, tudo que é em excesso não faz bem. Nós temos que ser equilibrados, temos que ser maneirados, nós temos que lembrar das regras, normas da empresa, nós temos que lembrar do cuidado do nosso próprio corpo, da nossa mente, que muitas vezes é deixada de lado, deixada para trás, mas nós temos que lembrar de tudo isso. Temos que fazer um equilíbrio em todas as nossas áreas. O telefone tem sido, em muitos relacionamentos profissionais, relacionamentos em outras áreas, tem sido um obstáculo, mas não é a culpa do device, o coitado do Samsung, ele não fez nada. A culpa é do utilizador. O homem é que está a fazer mau uso da máquina. Então, sim, está a ser usado mal. Yeah. Okay. Let me ask one more question. Ok. Tô mal. No, let me ask just one more question. Ok. Como é que, essa pode ser a razão, como é que o teu ser influencia no teu trabalho? E será que a organização tem influência sobre isso? Ixi. Meu ser como Lídia Pereira. Yeah. Extremamente complicado. Mas... Extremamente complicado. Okay. Tens 3 minutos. Ok, chega à vontade. 3 minutos. Ok, é o seguinte. Eu estava a dizer há dias a um amigo meu que eu sou uma pessoa... Eu considero-me muito energética, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que me considera muito séria, porque eu levo muito a sério o que se dá como tarefa e as relações interpessoais. Então, eu tenho aqui 2 amigas que estão aqui, a Sandy e a Angie. A Angie é minha colega atual e a Sandy foi minha colega, então elas podem discordar, eu tenho que falar coisas erradas. O fato é que eu acho que eu dou um bocadinho de alegria no local de trabalho. Eu não sei. Não sei. Eu acho que é isso. Eu dou alegria, às vezes. Mas a organização onde tu estás influencia-te? Tipo, será que tu mudas para o estado da organização assim ou assim? Sim, eu acredito que sim. Eu trabalhei, o primeiro local de trabalho onde eu fui foi com indianos. E eu saí de lá, fui para moçambicanos, e eu percebi algumas diferenças, algumas nuances que, tipo, eu estava me sentindo muito, tipo, quando olhei para mim, eu, tipo, eu estou muito igual a Choque, tipo, muito assim, tipo, a ver certas coisas, tipo, what are you doing? Sorry. Sorry. Mas acredito sim que a organização tem um grande impacto no comportamento do ser humano, e
Se a pessoa não se der a pau, vai cair ou na parte negativa ou na parte positiva do que a empresa tem para oferecer. Então tem que ser uma pessoa bem organizada, bem equilibrada. Senão realmente começa a ganhar alguns tiques do chefe, ou fala como certas pessoas, ganha alguns hábitos de outros. Porque nós que passamos uma boa parte do nosso tempo lá, então é muito fácil nós sermos ou corrompidos ou beneficiarmos e tal. Então, sim, a empresa funciona. Ok. Então, já estamos no final da sessão de conversa. Gostaria de agradecer a Ok. Lídia por ter disponibilizado seu tempo. Gostaria de agradecer a todos que estavam aqui a visualizar, a assistir, a comentar, a fazer perguntas. We really appreciate it. And vamos fazer mais sessões nas outras semanas sobre outros temas, outros assuntos. Então, se quem estiver interessado pode aderir. E obrigado, Lídia. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo e responder as questões que nós tínhamos. E as pessoas estão assim, tinham. Thank you. Thank you, goodbye. Fiquem bem. Deus abençoe. You can say something. Você pode dizer uma palavra ou outra, mas ok, it's fine. Ok, Isa diz, Chico Nelinha diz foi amazing. Então, para quem tiver alguma dúvida, Lídia, pode te contactar, não pode, se para que não, a sua resposta não foi, a sua pergunta não foi respondida cá. Ok? Pode. Tá aí, Pelirena. Pode. Yeah. Mas só para questões pontuais ligadas à organização, à psicologia. Só. Só. Yeah. Então, Só. fiquem à vontade, aproveitem e muito obrigado a todos. Como já não tem mais questões, já não tem mais assunto, eu vou desligar. Thank you. E obrigada, Márcia, por me chamar para a live. Então, obrigado, Márcia. Então, eu vou desligar agora. Ok. E thank Tchau, you, tchau. everyone. Bye.